Bom, vamos continuar a examinar a Lei Complementar 109, no que ela trata aí de plano de benefício da entidade fechada. Segundo, o artigo 23 da lei, as entidades fechadas têm que manter a sua contabilidade atualizada, consolidando a posição dos planos de benefícios que administram e executam e submetendo suas contas a auditores independentes. Ao final de cada exercício, vão ser elaboradas demonstrações contábeis e atuariais consolidadas, sem prejuízo dos controles por plano de benefício. Então, se faz o controle por plano de benefício, tá? Aqui, tem que consolidar a posição de cada plano de benefício, mas tem também que ter aqui, segundo o parágrafo único, demonstração contábil e atualizada consolidada. Então, controle por plano e também controle e demonstrativos consolidados para a entidade como um todo, juntando ali as informações sobre todos os planos. Aqui o artigo 24, ele trata daquele princípio da transparência. A entidade fechada, ela tem que informar os participantes e assistidos sobre a condição do seu plano. Então, a divulgação aos participantes, inclusive assistidos, das informações pertinentes aos planos de benefício, tem que acontecer pelo menos uma vez ao ano, tá? Conforme estabelecido em resolução do Comitê Gestor, Comitê Gestor é longe, lá no Simples, conforme estabelecido pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar. Então, uma vez por ano, a entidade divulga para participantes e assistidos informações pertinentes aos seus planos de benefício, tá? E se o participante ou assistido, tá, fora dessa informação que é obrigatória aí, ele precisar de informações, ele requerer junto à entidade informações, a entidade vai ter que prestar as informações solicitadas pelos participantes e assistidos. Então, veja o que diz o parágrafo único. As informações requeridas formalmente pelos participantes ou assistidos para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal específico deverão ser atendidas pela entidade, tá? Aqui o artigo 25, ele vai falar de extinção de plano de benefícios, de retirada de patrocínio. Então, o órgão regulador ou fiscalizador, ele poderá autorizar a extinção de plano de benefício ou a retirada de patrocínio e, nesse caso, os patrocinadores e instituidores ficam obrigados ao cumprimento da totalidade dos compromissos assumidos com a entidade relativamente aos direitos dos participantes, assistidos e obrigações legais até a data da retirada ou extinção do plano. Então, o fato de um plano acabar, de um patrocinador se retirar, não significa dizer que ele não tenha que cumprir as obrigações até a data da extinção do plano ou da retirada como patrocinador. A situação de solvência econômico, financeira e atuarial da entidade tem que ser atestada por profissional devidamente habilitado e os relatórios desse profissional vão parar lá na Previc, para que a Previc decida quanto à extinção do plano e quanto à retirada do patrocinador, tá? Os planos de benefícios, tá? Aqui nós vamos começar, as entidades abertas. Então, planos de benefícios das entidades agora abertas. Os planos de benefício de entidades abertas podem ser individuais ou coletivos, tá? Individuais, qualquer pessoa física se dirige àquele banco e diz que quer fazer um plano de previdência, tá? Ele individualmente decidiu se filiar à previdência complementar ofertada pelo banco. Coletivo, tá? Um plano de benefício, quando ele é coletivo, significa que ele tem como objetivo oferecer a pessoas físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante. Então, uma pessoa jurídica contrata um plano coletivo que vai beneficiar diversas pessoas a ela vinculadas, tá? Direto ou indiretamente. O plano coletivo pode ser contratado por uma ou por várias pessoas jurídicas, ok? Então,
Então, pode ser um grupo de empresas pertencente a um mesmo grupo econômico, são coligadas, e entendem de, em conjunto, contratar um plano coletivo de previdência complementar para os empregados de todas elas. Aqui vocês lembram que é coletivo quando tem por objetivo garantir benefícios previdenciários a pessoas físicas vinculadas direta ou indiretamente a uma pessoa jurídica contratante. Então, o vínculo dessas pessoas, né, pessoas indiretamente vinculadas a uma empresa contratante, o vínculo indireto diz respeito a casos em que uma entidade representativa de pessoas jurídicas contrate plano previdenciário coletivo para grupos de pessoas físicas vinculadas às suas filiadas, tá? Então, às vezes, quem contrata um plano coletivo não é a empresa, mas uma entidade representativa daquele segmento em nome das suas empresas filiadas. E essa entidade representativa contrata um plano coletivo que vai atender os empregados de todas as filiadas. Bom, os grupos de pessoas, né, indiretamente vinculadas, eles podem ser constituídos por uma ou mais categorias específicas de empregados de um mesmo empregador, podendo abranger empresas coligadas, controladas ou subsidiárias e também membros de associações legalmente constituídas de caráter profissional ou classista e seus cônjuges ou companheiros e dependentes econômicos. São equiparáveis a empregados e associados, diretores, conselheiros, ocupantes de cargos eletivos e outros dirigentes ou gerentes da pessoa jurídica. A implantação de um plano coletivo exige a celebração de um contrato, tá? Que vai ter a regulação pelo Conselho, né, de Seguros lá do Ministério da Fazenda, tá? É vedada à entidade aberta a contratação de plano coletivo com pessoa jurídica cujo objetivo principal seja estipular em nome de terceiros planos de benefícios coletivos. Então, é uma empresa que vende, né, planos de previdência complementar e fica intermediando a contratação de plano coletivo com a entidade aberta, tá? Não pode haver essa intermediação. Vamos lá. Observado, né, os conceitos e os critérios e condições normatizados, né, pelo Ministério da Fazenda, é assegurado também aqui aos participantes o direito à portabilidade, inclusive da entidade aberta para a entidade fechada. Também se assegura aos participantes de planos de benefício de entidades abertas o resgate de recursos das reservas técnicas, provisões e fundos. Esse resgate pode ser total ou parcial, tá? Nas fechadas, o resgate ele é total. Aqui, nas entidades abertas, existe a previsão de resgate total ou parcial. Portabilidade não é resgate. Na portabilidade, os recursos vão de uma entidade para outra e no resgate, os recursos saem da entidade e vão para o participante. É vedado, no caso de portabilidade, que os recursos financeiros transitem pelos participantes, sob qualquer forma, e a transferência de recursos entre participantes. Os ativos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos vão ser vinculados à ordem da SUSEP, em forma a ser regulamentada, e podem ter sua livre movimentação suspensa pela SUSEP, a partir da qual não poderão ser alienados ou prometidos a alienar sem prévia e expressa autorização do fiscalizador, sendo nulas de pleno direito quaisquer operações realizadas com violação daquela suspensão. Então, ativos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos são vinculados, tá? E a SUSEP pode suspender a sua movimentação e, sendo suspensa a movimentação desses ativos, eles não podem ser alienados, nem prometidos, né, alienar, não pode firmar um compromisso de compra e venda relativamente àquele imóvel que constitui ativo garantidor da reserva técnica daquele plano de benefícios, tá? Muito bem. Se for um imóvel, tá, esse ativo, o vínculo, tá, vai ser averbado lá no cartório, né, de registro de imóveis,
mediante comunicação da SUSEP, tá? Então, os ativos, eles ficam vinculados pela SUSEP. Quando é um imóvel, essa vinculação vai estar lá no registro de imóveis, na condição de averbação à margem do registro. Os ativos garantidores, tá, não podem ser gravados, sob qualquer forma, sem prévia e expressa autorização da SUSEP, sendo nulo qualquer gravame constituído com infringência do disposto nesse parágrafo. Compete ao órgão regulador das entidades abertas fixar padrões adequados de segurança atuarial e econômico-financeira para preservar liquidez e solvência dos planos de benefício isoladamente e de cada entidade aberta no conjunto de suas atividades. Estabelecer as condições em que a SUSEP pode determinar a suspensão da comercialização, a transferência entre entidades abertas de planos de benefícios. E também o órgão regulador, ele vai fixar as condições que assegurem transparência, acesso às informações e fornecimento de dados relativos aos planos de benefício, inclusive quanto à gestão dos recursos desses planos. É facultativa a utilização de corretores de venda de planos de benefício de entidades abertas. Esses corretores, tá, têm que obedecer toda a regulamentação da profissão de corretor de seguros, tá? Bom, agora nós vamos, né, voltar para as entidades fechadas, tá, para falar um pouquinho dessas entidades, patrocinadores, instituidores. Essas entidades, elas são acessíveis, nós já sabemos, exclusivamente a empregados de uma empresa ou grupo de empresas e aos servidores, tá, da União, Estados, Município, Distrito Federal, tá, na condição de patrocinadores. E as entidades fechadas são também acessíveis a associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial que passam, né, a funcionar nessas associações na condição de instituidores. Então, eu posso ter a OAB instituindo previdência complementar, eu posso ter a força sindical na condição de instituidora, criando a Força Prev, tá? Eu posso ter uma associação de servidores, criando também uma entidade fechada, um plano de benefício numa entidade já existente. As entidades fechadas, elas se organizam sob a forma de fundação ou sociedade civil, sempre sem fins lucrativos. Então, a FUNPRESP é uma fundação de previdência complementar dos servidores federais no âmbito dos vários poderes, né? As entidades fechadas, constituídas por instituidores, por uma associação, por uma federação, por uma confederação, por um sindicato, por uma ordem de advogados. Então, a entidade fechada constituída por instituidores, elas devem cumulativamente terceirizar a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas e provisões, contratando, né, instituições especializadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central e ofertar exclusivamente plano de benefícios na modalidade CD. Então, terceirização da gestão dos recursos garantidores e das reservas técnicas e provisões e oferta de planos exclusivamente na modalidade contribuição definida. Os responsáveis pela gestão dos recursos devem manter segregado e totalmente isolado o seu patrimônio do instituidor e da entidade fechada. O tempo mínimo de existência do instituidor e o seu número mínimo de associados já foi definido em resolução do Conselho de Gestão de Previdência Complementar e mais adiante eu trago isso para vocês. Vamos lá. As entidades fechadas têm como objeto a administração e execução de planos de benefício de natureza previdenciária e é vedado que as entidades fechadas prestem quaisquer serviços que não estejam no âmbito de seu objeto. Mas tem uma ressalva. O que é a ressalva? A ressalva é para aquelas entidades que já mantinham outra atividade, tá?
elas poderão continuar essa atividade desde que haja segregação. Daqui a pouco nós chegamos no artigo 76 e vamos, né, verificar qual é a ressalva. Então, uma entidade que já existia, tá? Ela vai, né, e oferecia mais do que serviços de previdência complementar, ela não oferecia só plano de previdência complementar, ela tinha outra atividade, ela pode manter desde que ela faça algumas adequações, inclusive na forma de calcular patrimônio, segregar patrimônio, ok? Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui, porque às vezes eu digo que vou trazer o artigo e esqueço. Então, as entidades fechadas que na data da publicação da lei prestarem a seus participantes e assistidos serviços assistenciais à saúde podem continuar a fazê-lo, desde que seja estabelecido um custeio específico para os planos assistenciais e que a contabilização e o patrimônio sejam mantidos em separado, tá? O plano previdenciário. Os programas assistenciais de natureza financeira deverão ser extintos a partir da data da publicação dessa lei, permanecendo, né, em vigência até o seu termo apenas os compromissos já firmados. Okay? Então, está aí o artigo 76. Muito bem. O que são esses programas assistenciais de natureza financeira, tá? Que vão ser extintos? Os de saúde, vocês estão vendo que podem continuar? Tá? Podem continuar desde que haja custeio específico, segregação de patrimônio, também individualização da contabilidade para cada situação, previdência e saúde. Agora, os programas assistenciais de natureza financeira têm que ser extintos, tá? Se mantendo apenas, né, os compromissos já firmados. O que é programa assistencial de natureza financeira? É aquele em que o rendimento, tá, se situa abaixo da taxa mínima atuarial do respectivo plano. Então, às vezes, as entidades, elas faziam empréstimos para os filiados, tá? E os juros desses empréstimos eram muito baixos, eram abaixo da taxa mínima atuarial do respectivo plano. Então, eram aqueles empréstimos de pai para filho, com juro anual muito baixo. Não é que hoje uma entidade esteja proibida de emprestar, ela pode emprestar desde que a taxa de juro seja igual ou superior à taxa atuarial do plano, tá? Mas os que tenham, né, as entidades que tivessem plano assistencial, né, de assistência financeira, tiveram que, né, terminar os compromissos já firmados, empréstimos que já tinham sido concedidos, e daí para frente, da lei para frente, não poderiam mais conceder esses empréstimos com juros muito baixos. Dependem de prévia e expressa autorização da Previc. A constituição e o funcionamento da entidade fechada, a aplicação dos estatutos, a aplicação dos regulamentos dos planos de benefício e quaisquer alterações de estatutos ou de planos de benefícios. Depende também de prévia autorização da Previc, operação de fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma de reorganização societária. A retirada de patrocinadores depende de autorização prévia e expressa da Previc. As transferências de patrocínio de grupo de participantes, de planos e de reservas entre entidades fechadas também depende de autorização da Previc. Excetuado o disposto no inciso 3, tá? Inciso 3, tá? Que fala de caso de retirada de patrocinador, tá? É vedada a transferência para terceiros de participantes, de assistidos e de reservas constituídas para garantia de benefício de risco atuarial programado, tá? Então, a não ser que haja uma situação de retirada de patrocinador, não há como, tá? É vedada a transferência para terceiros de participantes, assistidos e reservas constituídas quando se tratar de reservas garantidas para pagamento de benefício atuarial programado. Então, quando o plano paga benefício programado, a reserva constituída para esse fim não pode ser transferida para outra entidade, tá? Para terceiros. Para assistidos de plano de benefício, então assistidos,
são aqueles que já estão em gozo de benefício e são pessoas que têm um plano de benefício que é na modalidade contribuição definida e quando eles passam a condição de assistidos, que estão recebendo seu benefício, eles contribuem, tá? Eles mantêm essa característica, eles já contribuem e continuam contribuindo enquanto estão recebendo seu benefício. Nesse caso, a Previc poderá, excepcionalmente, autorizar a transferência de recursos garantidores dos benefícios para a entidade de previdência complementar ou companhia seguradora autorizada a operar planos de previdência complementar com o objetivo específico de contratar plano de renda vitalícia observadas as normas aplicáveis, tá? Bom, as entidades fechadas, elas podem ser qualificadas de acordo com o plano de benefícios que elas administram ou de acordo com seus patrocinadores ou instituidores, tá? De acordo com os planos de benefício que administram, elas podem ser de plano comum ou entidades com multiplano, tá? De plano comum é quando administram plano ou conjunto de planos acessíveis ao universo de participantes. Multiplano, quando administram plano ou conjunto de planos de benefícios para diversos grupos de participantes e esses planos têm independência patrimonial. Então, eu tenho uma entidade com multiplano quando ela oferta um plano ou vários planos para diversos grupos e cada plano, mesmo se for um plano igualzinho, mas oferecido para vários, vai ser um plano para esse grupo, esse mesmo plano para outro grupo, esse mesmo plano para um terceiro grupo, com independência patrimonial completa. Vamos lá. De acordo com seus patrocinadores ou instituidores, elas podem ser entidades singulares quando estiverem vinculadas a um único patrocinador ou instituidor e multipatrocinadas quando elas congregarem mais de um patrocinador ou instituidor. As entidades fechadas, elas também têm uma estrutura prevista na Lei Complementar 109. Elas têm que ter Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Essa é a estrutura também que está lá na Lei Complementar 108, não é? Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Por que então que a Lei Complementar 108 se ocupou de falar da organização das entidades fechadas quando o patrocinador é público? Porque embora a organização, a estrutura seja a mesma, a composição do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva lá é particularizada, tá? Então, as entidades fechadas têm que ter Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. O Estatuto tem que prever representação de participantes e assistidos, tanto no Conselho Deliberativo quanto no Conselho Fiscal, assegurando aos participantes e assistidos no mínimo 1/3 das vagas. Como seria lá na 108? Igual? Não. No caso da Lei Complementar 108, uma entidade fechada mantida por patrocinador público, ela tem que ter Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal com representação de participantes, de assistidos e de patrocinadores. Mas a representação de participantes e assistidos tem que ser paritária, ou seja, o mesmo número de representantes, participantes e assistidos que o de representantes, né, do patrocinador. Vejam que aqui, no caso de entidades fechadas em geral, que não tem um patrocinador público, o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal tem que ter representação de participantes e assistidos, mas aqui os representantes e assistidos têm assegurado no mínimo 1/3 das vagas, tá? No caso do Conselho Deliberativo e Fiscal das entidades qualificadas como multipatrocinadas, mais de um patrocinador, deve-se considerar o número de participantes vinculado a cada patrocinador ou instituidor, bem como o montante dos respectivos patrimônios. Então, são vários patrocinadores ou vários instituidores, e daí vão ter que vir representantes para o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, advindo originários desses vários patrocinadores ou instituidores. E quanto vem de cada patrocinador ou instituidor vai depender do número de participantes que vem do patrocinador 1, do número de participantes que vem do patrocinador 2,
do patrimônio de cada um desses patrocinadores, tá? Os membros do Conselho Deliberativo ou do Conselho Fiscal têm que ter alguns requisitos mínimos. Comprovada experiência, e são, né, requisitos mínimos que tem que estar todos presentes. Ele tem que ter comprovada experiência no exercício de atividades na área de financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria. Ele não pode ter sofrido condenação criminal transitada em julgado. Ele não pode ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da Seguridade Social ou como servidor público, tá? Os membros da diretoria executiva, além de todos esses requisitos, têm que ter formação de nível superior. Agora, tem que se informar à Previc quem é o responsável pelas aplicações dos recursos da entidade, que vai ser escolhido entre os membros da diretoria executiva. Os demais integrantes da diretoria executiva só vão responder solidariamente com o dirigente que foi indicado para aplicar os recursos pelos danos e prejuízos causados à entidade para os quais tenham concorrido. Se aquele dirigente que foi escolhido para aplicar os recursos causou dano ou prejuízo à entidade, tendo em vista uma providência que foi exclusiva dele, individual dele, que não envolveu os demais membros da diretoria não respondem solidariamente. Mas, se aquele dano ou prejuízo causado pelo dirigente que administra os recursos também contou com participação do restante da diretoria, o restante concorreu para provocar aquele dano, os outros diretores respondem solidariamente, tá? Os membros da diretoria executiva e dos conselhos deliberativo e fiscal podem ser remunerados pelas entidades fechadas, tá? Nós vimos lá na FUNPRESP, né, do executivo, que a remuneração do dirigente, do diretor, vai ser remuneração de mercado e que o pessoal do conselho, né, os conselheiros do Conselho Fiscal e Deliberativo, podem ter uma gratificação que vai até 10% da remuneração da diretoria, tá? Em caráter excepcional, a diretoria executiva, ela pode ter até 30% dos seus cargos ocupados por membros sem formação de nível superior, sendo assegurada a possibilidade de participação na diretoria de pelo menos um membro quando aplicar, né, esse percentual de 30% e resultar número inferior à unidade. Então, excepcionalmente, até 30% da diretoria executiva pode ser formada por diretores que não tenham nível superior, tá? Na próxima aula, nós vamos falar sobre as entidades abertas de previdência complementar. Até lá!